Olá, internautas da S News. Hoje nós temos o prazer de entrevistar Diogo da Luz, ele que é candidato ao Senado pelo Partido Novo, uma agremiação política que vem com novas propostas nesse país cansado de tanta corrupção, cansado de tanta burocracia, e é o que nós estamos vendo agora nas ruas, uma indefinição muito grande, uma polarização muito grande entre o pensamento radical, o que também vem preocupando a nação. Muito obrigado por ter nos recebido, Diogo, é um prazer falar com o senhor. Em primeiro lugar, como o senhor está sentindo as ruas nesta fase final de campanha? Vamos deixar o senhor sossegado, tanto por você, mas acho que fica melhor. Sentido com muito ânimo, é impressionante a receptividade que a gente encontra. Eu só posso acreditar que o que a gente fala absolutamente é verdade, aquilo que a gente pensa, e como a gente vem da mesma origem que todas as pessoas que estão indignadas, a gente tem um pensamento muito comum. Então a receptividade é muito, muito grande, e também porque, não entendo a razão, os outros candidatos ao Senado não vão para as ruas. Eles não estão fazendo campanha em lugar nenhum. A maior parte das cidades médias, pequenas então nem se fala, que eu vou pelo estado de São Paulo, as pessoas dizem, puxa, mas você é o primeiro. E algumas dizem, você é o primeiro em algumas campanhas. É impressionante, eu acho que eles pensam que com aquele tempinho de televisão, eles fazem o eleitor obedecê-los e pronto. Mas... O que revela também um pouco o comodismo, porque eles se beneficiam da máquina partidária, que tem um fundo partidário que faz tudo, trabalha imagem, eles têm recursos. Você, o Partido Novo, não depende do fundo partidário. Isso também é uma vantagem, um benefício para vocês? Eu vejo como benefício. Acho que quem poderia responder melhor do que eu isso é a turma do PSDB, né? Especialmente o Geraldo Alckmin. O que mais tem dinheiro, o que mais tem tempo, já gastou. O que ele gastou, o Novo inteirinho não vai gastar, acho que 10% do que ele gastou só na campanha dele. E estamos vendo que tem. Se você não tiver conteúdo hoje em dia, se você não tiver uma proposta, um compromisso sério, não adianta. Não adianta, por exemplo, prometer que vai ter menos ministérios quando teve um monte de secretarias. Quer dizer, o povo não cai nessa. Por isso que estão todos crentes. Não? E como o senhor tem percebido, o senhor estava comentando até, as extremidades socioeconômicas que é possível perceber na sua campanha, e todos que vão para as ruas, políticos, né? O Brasil ficou muito dividido entre os ricos, os pobres, num discurso que foi muito batido pelo governo anterior do PT, de que não seriam nós contra eles. Isso também, o brasileiro tem que perceber que não há necessidade de haver essa divisão de ódio entre quem tem mais e quem tem menos. O Brasil não ficou dividido entre ricos e pobres, não. Isso é um discurso insistente do PT e de mais alguns daquela ala de lá, ficam insistindo que é rico de um lado, pobre do outro. Não é. São pessoas que estão juntas. A divisão que eu estou vendo no Brasil é de petismo e antipetismo. Sabe? Nesse antipetismo tem muito mais gente, não é só quem radicalizou, tem os petistas que se radicalizam bastante, e aqueles seguidores deles, e tem os que são radicalmente contra, que também não acho uma coisa muito boa, e tem a enorme maioria da população contra essa insistência do PT de querer dar ordens para a gente, insistentemente querem dizer como a gente tem que pensar, como a gente tem que fazer, e tudo que for diferente é ruim. Esse é o problema, não é? A discussão não é assim na parte da renda, a discussão é assim na parte da visão de poder. Bom, pela sua formação do meio rural e também como piloto, né, o Partido Novo apresenta candidatos que têm um perfil realmente que não era muito comum ver na política. É isso mesmo o perfil de vocês? São pessoas que fizeram suas vidas profissionais em outros segmentos da economia brasileira, mas que cansaram de ver essa estrutura deficitária da política e sentiram isso como uma missão para vocês também ingressarem na política para mudar? Tem de tudo no Novo, menos político profissional. De resto você vê tudo no Novo. Tem dentista, tem médico, tem operador de máquina, tem motorista de aplicativo, tem um que é dirigente de uma associação de aplicativos. Você encontra uma variedade muito grande de pessoas, mas você só não encontra político tradicional e nem vai encontrar, porque dentro do Novo a gente tem muito claro que a gente pode buscar uma reeleição. Então você não vai ver ninguém que fique 3, 4 vezes, 5 vezes, 8, 9, 11 vezes, nós já vimos
exercendo o mesmo cargo. Então, só para o internauta entender, se o senhor for sendo eleito agora, o senhor, numa próxima eleição, sai candidato de novo ou não? Eu tenho um compromisso comigo mesmo, não é compromisso público, porque isso aí também não fica parecendo promessa de campanha eleitoreira. Eu tenho um compromisso comigo mesmo de não tentar uma reeleição para o Senado por uma razão muito simples. O novo nos exige o compromisso de tentar apenas uma reeleição. Então até eu poderia, mas uma reeleição para o Senado significa 16 anos. Eu entendo que 8 anos numa atividade já é tempo bastante para que a gente precise olhar de novo o mundo sob outra ótica, até para avaliar o trabalho que a gente fez, como foi, olhando os olhos de quem está de fora. Então é preciso oxigenar um pouco, rever, seja 1 ano, 2 anos, e depois eventualmente pensar em alguma outra coisa, dependendo da satisfação que a gente tenha trazido para a população ou não. Você tem algumas propostas bastante interessantes, por exemplo, na questão do uso do fundo de garantia, dar uma outra destinação, que não só para o financiamento da casa própria. Como que nasceu essa ideia que você explicasse? Muito boa essa pergunta, muito apropriada. Eu estava comentando, como toda hora a gente comenta sobre isso. O fundo de garantia é um bem do trabalhador. E muitas vezes nem ele se apercebe disso. Ele produz essa riqueza da fundo de garantia todos os meses e recebe o depósito sempre no dia 8. No dia 8 ele é depositado e já entra para a Caixa Econômica no mesmo dia e fica lá parado para poder ser sacado em condições muito especiais, muito raras. Enquanto isso, ele rende muito mal ao trabalhador e é usado para emprestar para aquelas campeãs nacionais, normalmente empresas muito grandes. Incrível, o dinheiro do trabalhador vai para emprestar para empresas muito grandes, enquanto rende pouquíssimo para ele, a juros baixos. Isso está errado. Então, para que ele possa ter mais acesso ao fundo de garantia dele, a gente estabeleceu um projeto de lei que diz o seguinte: o depósito feito no dia 8 pode ser usado para pagar o aluguel da casa diretamente. Se morar com companheiro, companheira, pai, mãe, quem mais morar na casa, pode se juntar e transferir para pagar aluguel. Simples assim. Vai o dono do imóvel, o trabalhador na Caixa Econômica, registro ali, vai eletronicamente, não tem que ir pessoalmente. Registra ali CPF, RG, atesta a veracidade do contrato e está feito. O dinheiro entra na Caixa, contabiliza para os 40% e vai para pagar o aluguel. A gente ajuda o trabalhador num momento difícil como está agora e estimula a construção de imóveis, que é o que a gente quer estimular, investimento em habitação, e estimular os pequenos investidores a voltarem a investir em imóveis. Porque a gente precisa dar moradia para as pessoas, não tem que ser casa própria, o importante é moradia decente. E muitas vezes o aluguel é uma opção, até porque a pessoa ainda não sabe que dimensão vai ter a família, nem a dimensão da renda, ou nem está na cidade dos sonhos e não quer comprar uma casa, que não quer pensar em definitivo. E o depósito do fundo de garantia que está lá parado, que já tem 1 mil, 2 mil, 3 mil, às vezes 10 mil reais parado emprestando para os outros, posso usar para dar em garantia para o dono da casa, sem precisar de fiança bancária, nem depósito de calção, que é outro problema. Bom, falando agora dessa fase da campanha da sucessão presidencial, o João Amoedo apontou nas pesquisas com 3%, 4%. Como que vocês estão avaliando? É o momento do partido, primeiro, essa é uma oportunidade que o partido está tendo de criar musculatura política. Vocês, lógico, vão fazer uma avaliação depois dessas eleições. Havendo agora um segundo turno, que posição o partido deverá tomar? Bom, a gente não vê assim como criando musculatura, a gente vê como fazer o melhor possível, do jeito certo. Nós temos um lema muito firme no Novo, que é: entre dar certo e fazer o certo, é mais importante fazer o certo. Dar certo é uma consequência do que você faz. Não pode ser objetivo, porque esse objetivo às vezes faz a gente tomar algum atalho que não seja correto. Então a gente está procurando apresentar as propostas da maneira mais transparente possível e a aceitação vai ser do eleitor. Eu estou vendo que ela está vindo crescente. A última pesquisa que eu recebi hoje cedo, saiu hoje de madrugada, já está com 5%, ele ultrapassou a Marina, inclusive. Já está em 5º lugar. Essa última semana é decisiva. Ainda tem 18% que se declaram indecisos e tem mais 20 e tantos % que dizem que podem mudar de voto. Portanto, as eleições estão abertas. Quem está crescendo tende a crescer mais nessa reta final. Eu acho que tudo é possível
e nós vamos até o dia 7 trabalhando firme para levar o máximo possível a nossa mensagem. E lembrando que é muito importante também votar nos candidatos a deputado estadual, deputado federal e senador, até porque são 2 senadores que a gente vai votar esse ano, hein? São 2 votos para o Senado e eu não vejo sentido de dar 2 votos para a velha política. Então eu acho que nós podemos ter bastante votos, tanto para presidente, quanto para o Senado, para deputado federal, deputado estadual e até para governador. A gente pode caminhar bastante bem nisso. E no dia 8 a gente vai fazer uma avaliação e daí a gente vai pensar o que fazer dali para frente, que pode ser que a gente esteja no segundo turno. Uma vez eu estando eleito, a posição e o valor da opinião será muito maior. Então, eu posso te dar essa resposta e darei essa resposta a você a partir do dia 8. Nós vamos tomar posição. O Novo sempre se posicionou desde que começou a se juntar com uma agremiação em 2011. Para concluir, Diogo, as propostas do Novo e a forma como ele foi fundado se assemelham muito com o modelo europeu de governar, onde o Novo é contra uma centralização de poder, trabalha uma questão bastante democrática em relação à proporção dessa representação popular no parlamento. O nosso modelo presidencialista está desgastado? Já há essa discussão, né, que o Brasil poderia até adotar um modelo parlamentarista. O Novo tem uma posição em relação à questão presidencialismo e parlamentarismo? Ainda não avançamos nessa discussão, porque nós achamos que tem tantas outras coisas mais importantes a resolver antes, que isso poderia até confundir o eleitorado como se fosse a reforma política da solução. Primeiro a gente tem que corrigir a representatividade. O eleitor de São Paulo vale menos que o eleitor de muitos estados. Isso não está certo. Nós entendemos no Novo que cada cidadão é um cidadão. Não tem o menor sentido você que mora em São Paulo ser considerado pelo Brasil como uma pessoa que vale menos do que quem mora no Acre. Nada contra o acreano, mas o acreano não vale mais que o paulista, nem o paulista vale mais que o acreano. Cada voto tem que valer um voto. Então, essa é a primeira parte de uma reforma séria a fazer. Para dar uma ideia, se a gente fosse trabalhar na proporção dos eleitores, São Paulo teria que ter 11 senadores e não 3. E os estados menores, 1 senador. Assim a gente teria um equilíbrio maior. Então nós temos que trabalhar primeiro a representação, aí sim a gente caminha para uma democracia séria. O voto distrital, uma série de outras medidas, o voto distrital com rechamada. Rechamada o que é? Depois de eleito, se o eleitorado olhar aquilo que o deputado, o senador ou até o governador, o presidente está fazendo, não satisfizer, 1% da população pode chamar um abaixo-assinado, um pedido de reavaliação da pessoa. Então você faz uma rápida votação para ver se a pessoa continua no cargo ou sai do cargo e aí convoca uma nova eleição para cobrir aquele cargo. Isso é importantíssimo. O dia que o eleitor tiver a condição de poder rechamar o político, o Brasil começa a mudar. Muito obrigado, Diogo, por estar aqui nos recebendo, que você continue nessa campanha, o partido que vem com uma proposta nova, que é o que o Brasil está precisando realmente, né? Acho que é um momento de oxigenação e de novas propostas para que o eleitor brasileiro tenha novas opções, o direito também de escolher e sentir que está tornando o seu voto útil, né? Sem dúvida. Então, muito obrigado e sucesso na sua campanha. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês, quero voltar depois das eleições, conversar mais. Nós precisamos tirar o poder centralizador de Brasília, precisamos deixar mais força em Sorocaba, na região, mais força em São Paulo e menos ordens de Brasília. Os recursos têm que ficar mais aqui. Quem tem os problemas, quem arrecada o dinheiro, quem produz a riqueza e quem sofre o dia a dia e tem as soluções na mão, são as pessoas que estão aqui, não os engravatados de Brasília. Um senador tem que se entender um servidor público e não uma autoridade. A autoridade é o cidadão. É por isso que o Novo trabalha, é por isso que eu acho que o Novo vai mudar o Brasil e a velocidade que isso vai acontecer vai ser determinada pelo eleitor. Vai lembrar que são 2 votos no Senado, não vamos dar 2 votos na velha política e meu número é 300. Muito obrigado.